Boa noite, amigos, amigas. É uma alegria estarmos aqui no nosso Cantinho de Jesus para essa nossa sexta-feira de tratamento de saúde. Como eu preciso de tratamento, viu, gente? Por isso que eu venho, uma quinta sim, uma quinta não. Uma sexta sim, uma sexta não, participar desse momento. Eu brinco com o pessoal que depois que eu descobri o tratamento do Cantinho de Jesus, eu cancelei minha Unimed. Cancelei, não preciso, tá? A gente tem que ter uma confiança, não temos que ter uma confiança nessa espiritualidade que nos acompanha, desse Papai do Céu. A gente precisa sim ter a confiança. E hoje nós vamos falar de um assunto interessante que é segurança. Deste livro, Os Prazeres da Alma. Gratidão ao nosso Francisco do Espírito Santo Neto, gratidão a Hamed, que é um indiano que ditou para nós algumas reflexões. E a percepção dos indianos, né, do pessoal do Oriente, é diferente de nós ocidentais. É muito bacana a gente ter essa visão, da gente ampliar os nossos conhecimentos. Então, agradecendo ao nosso Papai do Céu, dizer: eu te amo, Pai, nós te amamos, Senhor. E é muito bom a gente estar reunido aqui numa sexta-feira. Para nós, o sextou é diferente, né? Sextou para nós é outro nível. Que seja assim para o resto da nossa caminhada, que a gente tenha sexta-feira, o sábado, o domingo, a semana toda, sempre buscando essa paz do Senhor e essa ação, como diz o nosso querido Delano, Jesus é vida, vida com V maiúsculo, sentir isso tudo, sentir que somos filhos imortais. Já pensaram nisso? Isso é bom demais. Quando a gente tem essa percepção que estamos passando e que vamos para lugares maravilhosos. As provações aqui ficam tudo pequenininha. Quando a gente tem essa ideia da imortalidade da alma, todas as nossas dificuldades elas ficam reduzidas. Porque a gente começa a pensar grande. Poxa, estou aqui nessa escola. Daqui a pouco eu vou para outros patamares, outras experiências, e a gente sabendo dessa bondade de Deus para nós, a gente fica pensando assim, só pode ter coisa boa para frente. Não é assim? Se a gente conhece Deus, a gente olha para esse planeta azul, maravilhoso, não é assim? A gente fala assim, deve ter muito mais coisa bacana aí para frente. Vocês já viram as fotos que o telescópio Webb está mandando para a gente do universo? Já viram as fotos? Quem não viu, procura. Ele está mostrando que existe planetas a mais de 10 bilhões de anos-luz daqui. Aí toda vez que eu vejo essas fotos, eu falo assim, como o quintal de Papai do Céu é grande. Não é? Como é imenso! E aí a gente pega e vai olhar o tamanho do nosso planeta. É tão pequenininho. E aí cada vez mais eu fico mais empolgado de passar por essa escola, passar por essas situações e caminhar para lugares melhores. Amigos, sabe aquela plantinha que a gente tem em casa? Ou aquela árvore que a gente tem na porta de casa? Semana passada, para essa, ela tá igual? Consegue entender que nada fica igual? Tudo melhora, tudo cresce, tudo se transforma para melhor. Consegue entender essas coisas? Essas coisas são base da nossa caminhada, que a gente precisa ter muito firme nisso. Estamos caminhando, já tivemos situações mais complicadas e passamos. Por que não vamos passar pela atual? Mas precisamos passar com uma consciência mais dilatada. Dilatada no sentido desse amor divino para conosco. E cada dia que passa, a gente descobre mais esse amor de Deus para conosco. O amor do Cristo,
A gente começa a perceber que tem um anjo da guarda torcendo por nós. A gente começa a entender que a gente vem no cantinho, eles nos orientam com todo carinho. A gente começa a descobrir que tem todo um movimento a nosso favor. Todo mundo aqui acredita que todo mundo tem um anjo da guarda? Sim? Nós somos quantos no planeta Terra atualmente? Aproximadamente uns 8 bilhões de reencarnados, não é? Então nós temos aproximadamente quantos anjos da guarda trabalhando no planeta? Consegue entender como é que... Tem hora que a gente acha que as coisas estão complicadas, mas na hora que você vai observar, você fala, uau! Toda pessoa tem um anjo da guarda do lado? Tem. Mas cada pessoa tem o seu livre-arbítrio. Então ela age de acordo com essa instrução ou não. Mas que o anjinho está lá, soprando, ajudando. Ah, ele está. Diga, meu amigo. Nunca! Anjo da guarda não tira folga. Graças a Deus, né? Você consegue entender esse graças a Deus aí? Não tira. Nós é que diminuímos a nossa atenção às sugestões dele. Eu brinco que as mulheres costumam ouvir mais o anjo da guarda do que os homens. Por quê? Elas estão lá fazendo 10 coisas na casa. Aí o anjinho sopra assim, o fogão. Aí ela corre lá, não é? As mulheres já escutaram isso alguma vez? Em casa, ele sopra. Fala, olha o fogão, corre lá para não queimar a comida. Então, as mulheres têm muito mais facilidade em perceber isso. É muito legal da gente perceber. Mulher, gente, que eu digo é o espírito em um corpo feminino. Ok? Vamos pensar nessa situação, né? É um espírito num corpo feminino. Eis aí a mulher. O homem, um espírito no corpo masculino. Eis aí o homem. E que no futuro ou outrora já trocamos de posição, né? Sim? Se não trocamos, vamos trocar. Eu brinco que eu tô doidinho para voltar mulher. As mulheres viram e falam que é uma fria que eu vou entrar. Mas cuidar. A mulher é sentimento. A mulher tem um olhar doce. A mulher cuida, zela. Eu tô apaixonado com isso, gente. E vocês não tiram meu desejo, não, tá? Me empolguem, por favor. Tá? Eu acho que vai ser uma experiência muito boa. Tá bom? Tudo é bom nessa caminhada. Vamos lá ao nosso texto? Obrigado novamente ao Francisco do Espírito Santo Neto. Obrigado novamente ao Hamed. Segurança. Gente, o que a gente imagina que é segurança? O que a gente imagina? Não é nada disso que ele vai falar, tá? Se preparem que ele vai trazer para a gente outras informações. Ele começa assim. Só tropeça quem está a caminho. Só erra quem é livre para tentar. E aqui ele já dá uma cutucada, porque muitas das vezes a gente pensa em segurança, aquele cuidado para que a gente nem mexa para que algo não aconteça de errado. Então ele aqui já traz uma outra ideia. Só tropeça quem está a caminho. Só erra quem é livre para tentar. E ele diz mais. A palavra penitência, do latim poenitentia, quer dizer arrependimento, redenção. Penitência é arrependimento, redenção. Dela provém outro termo da penitência, que é penitenciária, originária dos tribunais romanos, onde se concediam ou não as absolvições. A pessoa ia para a penitenciária, local de arrependimento, de redenção. Dependendo da forma como ele se comportava, ele alcançava a liberdade, a absolvição. Ok? Era assim naquela época. Por estranho que pareça, penitenciária não tem hoje a mesma significação etimológica que se esperaria, ou seja, lugar onde se redime
a falta cometida. Eu vou para algum lugar limitado para que eu repense os meus atos e saia de lá redimido. Ok? A ideia de penitenciária, de estar recluso, é essa a ideia. O Hamed continua. Tanto os presídios da atualidade como muitos do passado não criaram nem desenvolveram mecanismos educativos e de promoção social para que se houvesse renovação e recuperação dos que poderiam chamar de penitentes. Então, hoje, as penitenciárias atuais, elas não fazem esse trabalho educacional. Escutem como é que ele continua. De modo geral, o prisioneiro fica mais perverso nas penitenciárias atuais e corrompido depois de ingressar no presídio. Presídio, lugar que deveria ter como finalidade única o reajustamento moral do ser humano. Eu tive alguma ação imoral que foi contra o convívio, e aí eu fui recluso, fui limitado às minhas ações. São paradoxos do grau evolutivo de nossa humanidade. Padrão, pega a pessoa que teve um desvio moral, comportamental, coloca na penitenciária, mas lá ela não tem o auxílio, ela sai dali numa situação mais difícil. Não é? Mas o projeto inicial não era esse, tá? Não era esse. Reflexionando sobre essas questões, diz o Hamed, talvez possamos direcionar os conceitos que envolvem celas e penitenciárias. Então aqui ele vai trabalhar 2 pontos interessantes. Conceitos que envolvem celas e penitenciárias para outros níveis de compreensão e estruturá-los em novos pontos de vista. Então ele vai trabalhar conosco essa cela e essa penitenciária de outra forma. É interessante observar que indivíduos presos por vários anos, quando ficam fora dos muros da prisão, começam a sentir medo e enorme insegurança quanto ao futuro. Na cela, esses homens se viam seguros. Recebiam invariavelmente alimentos, roupas e agasalhos. Interessante isso, né? Você acostuma com a cela, com a prisão. Eles acostumam com isso. Ao deixarem o cárcere e entrarem em contato com outras pessoas, com a comunidade, enfim, com as intempéries do cotidiano, a realidade para eles tomará outra dimensão. Saiu, entrou em contato com a comunidade, então eles vão perceber uma outra realidade. Se antes possuíam uma fictícia certeza e não se preocupavam com o dia de amanhã, agora vão recomeçar libertos, uma nova etapa existencial. Estava preso, agora está solto, e ele vai ter que assumir muitas responsabilidades. A liberdade nesse instante, porém, lhes trará os imprevistos comuns da vida livre e, por consequência, inúmeras hesitações e ansiedades. Lembram quando a gente era criança, que tinha papai, mamãe, todo mundo nos ajudando ali? E chega um dia que nós precisamos dar os nossos passos por nós mesmos? Não cria uma certa dificuldade, insegurança? Agora eu estou por minha conta. Tem uma amiga que ela fala,
não era doida para fazer 18 anos e poder ir para onde eu quisesse. Aí hoje ela fala, como eu gostaria de não ter completado 18 anos. Acostuma com a cela. Uma cela boa, mas estava reclusa ali, né, limitada dentro daquilo. Aí o Hamed continua dizendo, intimamente também somos assim, presos durante anos na, entre aspas, cela do ego. Ego. Eu com os meus conceitos. Eu com os meus gostos. Eu com os meus achismos. Eu achando que estou correto. Cela do ego. Fechado. Não transformo nada dentro de mim, porque acho que estou correto. Acho e bato o pé e temo. Quer dizer, eu estou certo do jeito que eu vivo. Intimamente também somos assim, presos durante anos na cela do ego, vivendo em um cubículo supostamente seguro. Sentimos muita estabilidade e bem-estar. Então, quando eu estou dentro desse meu achismo, eu não quero mudar, porque gera em mim uma estabilidade. Só que toda planta não tem que se desenvolver, não tem que criar novos galhos, não tem que sair de dentro daquela situação outrora, nós também precisamos. E isso é interessante, amigos, porque quando a gente nos percebemos, nós vemos que nós temos o desejo nato de melhora. Todos nós. Nós não ficamos satisfeitos hora nenhuma. Nós queremos ser melhor no trabalho, melhor como filho, como pai, como avô, como vizinho. Nós queremos o tempo todo sermos melhores. Mas a gente quer arrastar esse ego, aquela velha forma de viver, para o dia de hoje. Esquecendo que é necessário uma constante renovação. Não é jogar fora, não. Não é jogar fora. É transformar para a atualidade. Eu já não tenho mais 18. Eu preciso ver a vida com outros olhos. Eu preciso agir mais amoroso. Ah, não, mas eu já sou amoroso, eu já sou bom nisso. Mas eu preciso ser melhor. E isso é nato em todos nós. Nós não vamos parar. Gente, vocês conseguem perceber como isso é sensacional? Não vamos parar de nos tornarmos melhores. Quando Jesus fala assim, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais, ele não está dando essa dica para nós, do nosso futuro? Está dando uma dica. Como é que vai ser o futuro? O que é que nos espera para o futuro? Nós vamos ser excelentes maridos, excelentes esposas, excelentes filhos de Deus, excelentes vizinhos, excelentes funcionários, excelentes chefes, sabe? O nosso projeto é sempre de excelência em tudo. Aí eu começo a entender a fala de Jesus. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. E é bacana que na nossa consciência a gente fala assim, nossa, mas eu não acredito muito nisso. Mas é uma lei. Conhece a lei da gravidade? As leis da física, da química, da biologia? É uma lei. Qual será o nosso futuro? É uma lei. Pé de abacate dá melancia, não é assim, gente? Não. Pé de abacate dá o quê? Por que ele dá abacate? Porque é da lei. Ele foi programado, não é assim? O projeto dele é para ele dar abacate. E o nosso projeto? Ah, essa parte é boa, não é? E o nosso projeto? Porque a gente esquece que tem um projeto para nós.
Lá no Velho Testamento fala: sede santo como santo é o nosso Pai. O que é ser santo? É atender às leis divinas. Isso vai ser lá na frente? Não. Pode ser hoje. Se eu estiver atento a tudo que me circunda, buscando ser uma pessoa consciente, observando a bondade, a misericórdia, o amor, eu vou ter um dia santo. Consegue entender que a gente pode, a partir do momento de mudanças em nós, fazermos dias santos? Se não der para fazer um dia, faz 15 minutos, 1 hora, não é assim? E aí a gente vai tomando gosto por essa prática de vigiar e orar o tempo todo. Vigiar o meu proceder. Ah, mas o mundo todo conspira contra. Sim, mas eles também vão dar abacate, como nós. Então nós, se hoje já temos essa percepção, aguardemos e auxiliemos aqueles que ainda não têm a alcançar. É esse o projeto da família. Esse é o projeto de família. Família pequenininha, pai, mãe, irmãos, marido, esposa, tio, tia, não tem essa família pequena? Mas tem a família do planeta inteiro. Todos família, todos com a mesma missão de auxílio àquele que está próximo de nós. A gente consegue entender isso? Como é bacana isso? Quem a gente pode auxiliar? Quem nós devemos auxiliar? Aquele que está próximo. Como? Com atitudes sadias, que vão se tornar santas se eu tiver o propósito de agir como filho de Deus. Fica muito fácil, tá, gente? Não é complicado, não. Não estou falando coisa complicada, não. Estou falando coisa muito simples de viver. Atenção ao meu dia. Atenção ao meu pensamento. Atenção às coisas que estão à minha volta. Por que eu preciso estar desgastando ou desgastado dentro dessas relações? Se eu preciso ver que do meu lado tem um espírito também. Já pensaram nisso? Do meu lado também tem um espírito com dificuldades como eu. Aquele marido, aquela esposa, aquele filho, aquele pai, aquela mãe, também são espíritos, gente. Também tentando dar abacate. E a gente precisa ajudá-los. Precisa estar junto. Porque nós já despertamos um pouquinho. Isso não é bacana da gente perceber? Temos um pouquinho de conhecimento, precisamos ofertar esse pouquinho ao outro. É essa a proposta do Cristo. E aí o Hamed continua dizendo para nós. Presos durante anos na cela do ego, vivendo em um cubículo supostamente seguro, sentimos muita estabilidade e bem-estar. Abrindo mão de nossa verdadeira liberdade, por preferirmos a falsa proteção da cela interior e algumas migalhas de um conforto rotineiramente fugaz, não saímos da prisão, onde nós mesmos nos encarceramos. Olha que interessante isso que o Hamed traz para nós. A gente quer ser livre, mas não quer sair de dentro da cela. A gente quer ter liberdade, mas não quer experimentar um prato diferente. Não quer caminhar por caminhos diferentes. Se eu não quero caminhar por caminhos diferentes, se eu não quero experimentar um prato diferente, eu estou preso. Se a minha segunda-feira, eu padronizei ela, a segunda-feira que vem eu faço do mesmo jeito, eu estou livre ou estou preso? Estou preso.
Se eu acordo de manhã, o meu café da manhã tem que ser assim, 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 assim. Se não for, eu fico chateado. Eu estou preso ou estou livre? Estou preso. Isso é muito curioso, porque a gente cria celas. Como eu acordo, como eu trabalho, como eu saio, como me visto, como trabalho. A gente vai criando celas, ordens. E quando sai, eu tenho um problema enorme comigo. E eu fico tristonho, insatisfeito. Mas o projeto divino é de liberdade. Gente, não é aquela liberdade de algazarra, não. É aquela liberdade em que eu faço tudo o que devo, com a minha consciência, conectado com o projeto divino, e aí, na hora que eu faço tudo desse jeito, eu me sinto livre. Porque eu não fiz nada que possa ferir alguém. Porque todo movimento que eu faço que desagrada alguém, eu crio uma sentença. Eu crio um motivo para estar indo para a prisão. Então, quando eu me comporto dignamente, de acordo com as leis divinas, né, devido de acordo com as leis humanas, não, viu, gente? De acordo com as leis divinas. No livro dos Espíritos tem um ensinamento muito interessante que fala assim: a lei humana vai se transformar, modificar, até se igualar às leis divinas. Olha que sensacional isso. Os tribunais vão se modificando, não tem aí a jurisprudência, não tem novas leis, não tem novos projetos, não tem. Isso vai mudando, tem que mudar, até se igualar à lei divina. A gente vê isso acontecendo muito. Outro dia eu estava num posto de saúde da prefeitura. E aí a senhora foi lá reclamar que o pessoal que vai fazer fisioterapia na filha dela em casa não foi. Ela tá certa, gente? Só que eu fiz uma pergunta. A prefeitura manda alguém na sua casa fazer fisioterapia na sua filha? Vocês já pensaram nesse projeto para cuidar da pessoa em casa? Da prefeitura? Eu falei, moça, me explica como é que é isso. Fiquei curioso com isso. Não, isso é normal. Quando você tem uma pessoa acamada assim, 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 a prefeitura manda. Eu falei, mas isso foi desde quando? Consegue entender como as coisas estão melhorando? Aí eu comentei isso com a minha mãe. Minha mãe virou para minha mãe, tem 85 anos. Para o meu filho, o negócio tá bom demais. É, mãe? É. Quem imaginaria que a gente teria um médico no bairro? Porque na minha época, meu filho, a gente só via médico quando a gente ia morrer mesmo. Se fosse uma gripezinha, o médico não aparecia, não. Agora tem médico no posto de saúde aqui no bairro. Remédio de graça. A gente não vê as coisas melhorando, né, gente? A gente acha que é obrigação, não é? A gente não vê a melhora das coisas. Consegue entender isso? A melhora das coisas. Aí a gente lembra de Jesus, né, falando assim, nós precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Existe um movimento. E aí eu fiquei encantado, não foi com a prefeitura, foi com os servidores da prefeitura. Os servidores. Foi o que me encantou. Fiquei encantado com isso. Gente, mas como que o negócio está melhorando? Como que está melhorando? Escolas para todo lado. Gente, antigamente você arrumar uma matrícula para o filho numa escola era uma peleja. Hoje você faz pelo celular, né?
para a gente ver como que a coisa tá mamão com açúcar, como diz meu pai. Mamão com açúcar, fácil demais. E nós ainda insatisfeitos. Aí eu concordo com a amiga. A ingratidão. Porque tem coisa demais acontecendo a nosso favor. Isso é daqui? Não. Isso é um projeto divino. Projeto divino que as prefeituras modificassem a forma de tratar os filhos de Deus. É. Modificar a forma de tratar os filhos de Deus. Isso vem da onde? Lá de cima. E a gente acha que Papai do Céu não está presente no nosso dia a dia. Você chega num posto de saúde, lá tem vacina, lá tem remédio, lá tem uma enfermeira, lá tem uma médica, lá tem um assistente social, lá tem um fisioterapeuta, lá tem dentista. Dentista no posto de saúde. A gente não percebe o movimento que Deus está fazendo para que a gente seja livre. Livre. É? Isso é muito bacana, viu, gente? Vamos abrir os nossos olhos, né? Para essa nossa realidade, que é muito gostosa. E aí ele continua dizendo assim: abrindo mão de nossa verdadeira liberdade, por preferirmos a falsa proteção da cela interior. São celas que nos dão pálidas honrarias e efêmeros sucessos. Pálidas honrarias e efêmeros sucessos. A nossa casa física pode ter tudo do bom e do melhor, mas é falso. Falso. Porque vai ficar tudo. É momentâneo. Você pode ter a louça que for, a roupa da marca que for, o colchão da marca que for, que é ilusório. Ilusório. Nos serve nesse momento, mas não vão servir no futuro. Eu lembro de uma cena muito interessante. Quem assistiu o filme Nosso Lar vai lembrar disso. O livro é sensacional, né, gente? Precisa ler o livro também. Gratidão ao Chico, gratidão ao André Luiz. Lá tem uma senhora que quer reencarnar ou quer vir visitar os filhos para ajudar. Aí ela vai até o benfeitor, o ministro Clarencio. Aí o ministro Clarencio vira para ela e fala assim: minha irmã, é tão nobre o seu pedido, querer ajudar seus filhos, mas o que você vai levar para ajudar a eles? Você tem algum crédito? Você tem algum estudo aqui em Nosso Lar? Você desempenhou alguma tarefa? Aí ela, ministro, eu até tentei, mas esse pessoal daqui ele é muito chato. Você tem que trabalhar, você tem que se empenhar, você tem que chegar no horário. Aí ele falou, mas quanto tempo você está aqui? 6 anos. Mas você não fez nada para agradecer a hospedagem? Você não trabalhou nada para agradecer a hospedagem de 6 anos aqui? Você come, bebe, dorme, passeia. Você não fez nada para agradecer a hospedagem. É, ministro. Então, como é que você vai poder ajudar os seus filhos? Como? Aí o ministro vira para ela e fala: olha, nós tentamos várias vezes. Como você ainda não despertou, recomendo que você continue a descansar. Vai continuar. E os filhos vão ser ajudados? Por ela não, mas por Deus sim. Por ela não.
ela não tem condições. Olha, gente, como é que isso é interessante a gente perceber. Eu só posso ajudar alguém se eu tiver condições. Eu preciso buscar o conhecimento. Eu preciso me libertar desses velhos conceitos para auxiliar os de casa, os de fora. Eu preciso buscar esse conhecimento. Senão, eu corro o risco de ser o necessitado da ajuda. Eu mudo de posição. Eu estou achando que eu estou ajudando e, na verdade, eu estou precisando de ajuda. Por quê? Não estou utilizando os meus conhecimentos. Não é? Jesus fala para nós assim: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Ou seja, eu preciso estudar. Que seja o Evangelho, que seja o Livro dos Espíritos, que seja uma obra como o Nosso Lar, preciso estudar para que eu lembre que tem a vida futura. Todo mundo aqui está ciente disso, gente? Que vai ter amanhã, no corpo ou fora do corpo? Vai ter amanhã, no corpo ou fora do corpo. Mas que vai ter, vai. E como é que nós vamos estar? Com muletas ou livres? A escolha é nossa. Porque não nos falta informação, falta. Não nos falta tratamento de saúde, falta. Não vai faltar. Os recursos vão ser colocados para nós todo santo dia. Eu acho isso sensacional. Todo dia, Papai do Céu nos entrega a sua fortuna. Lembram lá do filho pródigo? Que o filho pede ao pai a parte da herança dele? E ele pega aquela herança e sai torrando até zerar? Nós fazemos isso todo dia de manhã, viu, gente? Sabiam disso? Todo dia de manhã a gente pega a herança, Papai do Céu nos fornece sol, ar, terra, braço, perna, casa, comida. Ele oferece tudo para a gente, entrega para a gente a sua fortuna. E como que a gente usa isso ao longo do dia? Com sabedoria ou não? Gente, ele é persistente, não é? Papai do Céu é persistente, não é? Todo dia ele entrega para nós a herança. Todo dia ele entrega para nós a herança. Para quê? Para que a gente faça a nossa parte na obra da criação. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 132. Ele oferece o material para que a gente faça esse desenvolvimento. Ou seja, se torne cada vez mais livre. Né? Vamos voltar aqui ao nosso querido Hamed. Ele fala para nós assim: são celas que nos dão pálidas honrarias e efêmeros sucessos, por alto preço emocional, criadas por nós próprios para nos autopenitenciar. A gente fica dentro da cela, com as honrarias, com os sucessos, e mesmo tendo isso, a gente ainda não é livre. Essa situação, muitas das vezes, nos torna torturante. Nos tortura. Porque a gente precisa ficar cuidando da honraria. A gente precisa ficar cuidando do sucesso. E aí a gente perde horas, meses, anos, cuidando daquela coisinha e esquece do que tem mais valor, que são as pessoas. A gente cuida tão bem do carro, da casa, disso, daquilo, mas será que a gente é cuidadoso do mesmo jeito com as pessoas? A gente manda lavar o carro todo dia, toda semana, mas a gente manda nós para tomarmos um banho? Nós fazemos a nossa higiene espiritual? A gente lava muita coisa.
Mas será que a gente não deveria nos lavar, nos limpar? Limpar o corpo físico e limpar o corpo espiritual. Me limpar. Muitas pessoas acabam num inferno íntimo. Isso é o Hamed dizendo, viu, gente? Muitas pessoas acabam no inferno íntimo por não se libertarem do apego, da culpa, do orgulho e da mágoa. Olha que cela complicada, hein? Ai, minha mãe, quando eu tinha 10 anos, me proibiu de fazer isso. Eu tô com 40, até hoje não consegui esquecer esse fato. Criou o quê? Uma cela. Tá morando lá dentro. Ah, mas você tinha 10 anos. Pois é, foi um fato tão traumático que eu carrego isso há 30 anos. Minha mãe me deu essa blusa quando eu fiz 15 anos. Não pode acontecer nada com isso. Consegue entender que a gente vai criando dependências, algemas? A gente vai criando. Criamos, diz o Hamed, celas que isolam os sentimentos. Celas que isolam os sentimentos. Celas que disputam os cumes sociais. Celas que mendigam afetos. Celas que disfarçam o perfeccionismo. Celas que sustentam o fanatismo religioso. Celas que confinam os bens alheios. Celas que ambicionam o poder público. Celas que estimulam a luxúria. São inúmeros os cárceres que parecem confortáveis. Olha, gente, como é que a coisa é complicada. Criamos inúmeros cárceres que nos parecem confortáveis. Conquanto disfarçados de veludo e móveis refinados, perfumes e joias raras, não deixam de ser prisões que confinam a alma, impedindo-lhe a expansão da consciência. Impedindo a expansão da consciência. Amigos, a proposta do Hamed de Jesus é que a gente critique o modo de vida que a gente tem. Jesus quer que a gente olhe para a nossa vida e perceba que ela não está boa. Vocês lembram como é que foi a vida de Pedro depois que ele encontrou com Jesus? Foi a mesma vida? A gente está querendo isso. A gente está querendo pegar Jesus e trazer ele para viver como a gente vive. E Jesus está pedindo, pelo amor de Deus, viva como eu vivo. Essa é a nossa grande guerra. A gente acha que o jeito que a gente vive é até melhor do que a que Jesus viveu. Fisicamente, a nossa vida é muito melhor do que Jesus mesmo. E o banheiro dele era no matinho, né? Ele usava o matinho, não era assim? Aquelas estradas. Não tinha Uber, não é? Não tinha Uber, travesseiros, cama, né? Suíte. Jesus tinha isso, gente. Nós vivemos muito melhor do que Jesus, fisicamente falando, muito melhor. Mas espiritualmente, que é o que importa. Aí a gente vê que nós estamos realmente numa cela, preso, limitado. E o convite todo dia é: saia da sua cela e venha para a liberdade. A liberdade. Eu lembro dos 12 discípulos, né?
Mateus, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Judas. Tinha 2 Judas, tinha 2 Pedro, tinha 2 Simão, 2 Tiago, Tiaguinho, Tiagão. Assim? Todos tiveram que mudar de vida para seguir o Cristo. Todos tiveram que sair daquela cela que eles viviam para seguir o Cristo. Todos. E a gente quer que Jesus entre para a nossa cela. Vai dar ruim. Porque ele não vai. Ele não vai. Eu posso ter a casa mais luxuosa, maior recurso do mundo. Pode me tornar um Elon Musk. Será que na casa desse nosso querido amigo tem um lugar para Jesus se hospedar? A gente precisa pensar nisso. Jesus, gente, não é o ser físico, é a ideia crística que eu estou falando, tá? Consegue fazer essa diferença? Não é aquele ser, não. É aquela ideia. Esse companheiro está fazendo um trabalho maravilhoso. Ele está tirando muitas pessoas da cela, daquele pensamento fechado. Mas será que o trabalho é só isso? Será que não podia também atinar para outras coisas? Nós temos um companheiro aí, muito bem de vida, chamado Bill Gates. Foi casado com Melinda Gates. E nós tivemos notícia que eles já gastaram mais de 50 bilhões de dólares para vacinar, cuidar dos nossos irmãos da África. Porque é coisa interessante isso, né? Você vai, busca o dinheiro, depois você começa a dar o dinheiro para os outros. Coisa esquisita. Coisa esquisita. Mas por que eu não faço isso junto, ao mesmo tempo? Por que eu ainda não desperto para isso? Por que eu preciso chegar lá na frente para despertar para a boa ação? Por que a gente não pode dividir agora para que todos vivam bem? E aí o Hamed continua dizendo assim: sair dos grilhões mentais ou da cela egóica não é tão fácil. Somos conservadores, acomodados e estamos tão sujeitos a uma robotização de hábitos que nunca adquirimos um duradouro conforto psicológico. Aí ele pula, para a nossa mente. Sem nos darmos conta, pagamos um preço elevado por algo que as normas sociais dizem ser seguro e garantido. O que a sociedade diz que eu tenho que alcançar? A sociedade dita, o materialismo dita isso. Existe uma necessidade de que a gente nunca deixe de ser consumidor. Empresas especialistas em nos manter na dependência. Eu estou com um problema sério com a Ambev. Eu rasguei minha carteirinha. E eles me querem como consumidor. Sabe o que eles estão fazendo? Comprando todas as minas d'água do Brasil. Eu vou ter que voltar a usar a carteirinha do Ambev. O materialismo nos quer como consumidor. Mas nós vamos mudando o nosso hábito, nós também não vamos exigindo que eles mudem o produto? Não é um movimento assim? Eu mais livre, eu mais consciente, me recuso a fazer parte daquele bando, e aí quando vai diminuindo, eles mudam de estratégia. Curioso isso, né? Essas mudanças que ele quer. E nós precisamos estar atentos para não continuarmos a sermos consumidores fechados dentro de um padrão. Lembram que antigamente o chique
Era almoçar com a Coca-Cola? Não era? Em casa era refrigerante Paraguai. Tá? Mas o chique, o dia que vinha uma visita especial, mamãe e papai falaram, compra a Coca-Cola hoje. Né? Para fazer bonito. Rótulos. Rótulos. E nós nos prendemos a isso. Conservadores. Por que não pode ser um suco natural? Gente, eu lembro lá em casa tinha um pé de limão, capeta, que era uma delícia. Mas tinha que ter a Coca-Cola quando a visita vinha. Eu acho que a pessoa passava debaixo do pé de limão, sonhando em ganhar uma limonada, ganhava uma Coca-Colada. Você vai entender que a gente vai criando esse monte de algemas. E o Livro dos Espíritos, ele deixa claro para a gente que o projeto da doutrina espírita é combater o materialismo. Combater o materialismo. Por que ele precisa combater? Porque a gente precisa aprender a viver livre do que é material. Nós precisamos começar a aprender. Quanto mais rápido aprendermos, mais livres estaremos. Aí o Hamed continua. Abandonar as algemas que nós mesmos nos colocamos e nos dar autoabsolvição é o que mais precisamos no momento atual. Autoabsolvição. O homem verdadeiramente liberto sabe que sempre estará correndo riscos. Ele está lúcido. Eu vou correr risco o tempo todo. E, por consequência, nunca terá absoluta segurança. Só tropeça quem está a caminho. Só erra quem é livre para tentar. Mas esse homem livre, ele sabe que correr risco é a melhor coisa para aprender. Só tem essa fórmula. Se eu não sair da minha cela, do meu pensamento fechado, eu não vou aprender coisas melhores, mais saborosas, mais agradáveis. Pode dar errado. Mas será que não vale a pena ver fora do quadrado? A vida é um processo dinâmico, diz Hamed. Não pode ser predeterminada segundo nossa diminuta visão evolutiva. Ninguém tem condições de afirmar com plena certeza o que acontecerá amanhã. Nas estradas das múltiplas existências, caminhamos com 1001 incertezas, mas também com 1001 certezas. E nós temos certeza, muitas certezas, e são elas que precisam nos mover para essa incerteza. Theo, devemos ter receio do dia? Não. Porque quem nos dá o dia? É Deus. Amigos e amigas, eu não sei se vocês sabem, mas só acorda quem Deus autoriza diariamente. Vocês sabiam disso? Diariamente. E quando a gente acorda pela manhã, ele autoriza a nossa entrada no corpo físico, a nossa reencarnação no corpo físico, com um objetivo. Então a gente acorda com um objetivo divino. Um compromisso com ele, um compromisso com nós e um compromisso com a sociedade. Interessante essa percepção, vocês não acham? Esse nosso movimento. De conformidade com os ensinos dos nobres emissários da codificação espírita, lá na questão 243, pergunta assim: os espíritos conhecem o futuro? E os benfeitores respondem: isso depende ainda da sua perfeição. Frequentemente ele apenas o entrevém, mas nem sempre tem a permissão de o revelar. Quando vem, parece-lhes presente. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abrange de um golpe de vista suas migrações passadas, mas não pode ver
o que Deus lhe reserva. Para isso, é necessário que esteja integrada nele depois de muitas existências. Aí ele comenta, pergunta de novo, questiona de novo. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm o conhecimento completo do futuro? Os benfeitores respondem: completo não é a palavra, porque só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Podemos até, diz Hamed, entender o porquê de alguns dizeres que a liberdade vem acompanhada de certa dose de insegurança. Podemos até entender o porquê de alguns dizerem que a liberdade vem acompanhada de certas doses de segurança. De início, quando começamos a viver fora das quatro paredes do ego, fora das grades da falsa estabilidade, podemos sentir vacilações, incerteza e até muito medo. Retomemos o exemplo da cela, da prisão, da penitenciária. Na penitenciária, os detentos usam roupas padronizadas e optam por determinadas comidas. São vantagens Os detentos usam roupas padronizadas e não escolhem sua alimentação. Ok? Roupas padronizadas e não escolhem a sua alimentação. Mas eles não ficam satisfeitos com isso? Ficam. Gostam daquilo. Nós também vivemos muito assim. Não percebemos. Agora não está na época do carro cinza? Não está na época do carro cinza? Não está? Quem é que decidiu? Fomos nós? Não, a fábrica. Nós escolhemos o candidato a prefeito? Não. Foi o partido. O partido faz uma convenção, escolhe entre eles quem vai ser o candidato e coloca para a gente escolher. Nós escolhemos quem é, gente? Não. Consegue entender isso? Roupas padronizadas, alimentos que não é da nossa escolha. Escolher suas vestimentas e optar por determinadas comidas são vantagens primordiais de quem conquistou a liberdade. Domingo eu tenho que almoçar naquele restaurante. Domingo tem que ter frango. Domingo tem que ser isso. Eu preciso me libertar dessas amarras. Velhos conceitos que eu criei. Algemas que eu criei para mim. Tomar as próprias decisões, ser livre para errar. Gente, é gostoso demais. Eu posso errar. É gostoso. É gostoso. Pode dar errado. Então vamos. Pode dar certo. Mas vamos fazer esse movimento? Ser livre para errar, para dançar, para correr, para rir e brincar. Ser independente para trabalhar como e onde quiser. Fazer o próprio horário, viajar e conhecer novas pessoas. Essa é a recompensa de toda criatura livre. Essa é a recompensa de toda criatura livre. O que você quer? 2 pontos. A segurança da cela, uma bela, entre aspas, prisão, com roupa bonitinha, comida que os outros escolheu, tudo que os outros escolheu, onde possa viver sem nenhuma consciência, ou a insegurança. Aqui ele propõe a insegurança. Nosso tema é segurança, mas no final ele propõe a insegurança da liberdade. A insegurança sadia da consciência, ou seja, viver por si mesmo, utilizando a direção que a força e o potencial da alma lhe dão em forma de senso interior. O que a gente vai escolher? A penitenciária ou a insegurança sadia?
E lembrando aos amigos que essa liberdade sadia, ela é toda baseada na lei divina. Vocês sabiam? Porque Deus constrói um universo para que a gente seja feliz. Ele não cria nada que seja algema. Deus, nosso Pai, não cria penitenciária. Ele cria a liberdade. Então, eu lembro, né, do texto bíblico, né? Gênesis, a última coisa que Deus cria somos nós, né? Os filhos. Mas primeiro Ele não prepara tudo e fala assim: vai, vive, dominai sobre tudo, usai tudo, tudo que eu fiz é para vocês, sejam felizes. E a gente fecha, né? Se fecha, a gente acha que só tem esse planeta. É uma cela, a gente cria uma cela. A gente acha que só tem essa vida, cria outra cela. Consegue entender como que a gente vai reduzindo, em vez de ter essa mente dilatada? Nós estamos temporariamente nesse corpo. Temporariamente. E precisamos nos preparar, livres para os momentos que virão pela frente. Que são, afirmo com toda certeza, maravilhosos. E a gente precisa construir isso diariamente. Jesus nos abençoe mais essa sexta-feira de tratamento, que a gente observe esse tratamento com muito carinho que a espiritualidade nos ofereceu hoje, para que a gente possa, hoje e sempre, sermos livres nesse mundo que o Papai do Céu construiu para nós com todo carinho, com todo amor. Obrigado, amigos. Fiquem em paz.